Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo o escritor, dramaturgo e letrista Gregory Hert, que lança no próximo sábado o livro A Casa Antiga. Mas no bloco anterior a gente falou um pouquinho da Casa Antiga e o Gregory lembrava que cada capítulo acontece num dia, é isso, né? Isso mesmo. Você cada dia vai, naquele dia desenvolve uma história. Quantos dias são, então? Então, na Casa Antiga são 7 dias. Começa com a morte da esposa, que é depois de um período de chuva, então no auge da enchente, tem a morte dela, para de chover, e daí são 7 dias até o enterro, né? É quase como uma criação de mundo ao contrário, né? Nesses 7 dias, o homem vai carregando o corpo da esposa pelo meio das águas, parando em determinados lugares, vendo o que aconteceu na enchente e lembrando de situações da vida dos dois. Né? E daí a linguagem volta para tempo presente, ele conversa com ela, conversa com os pais. Tem umas mudanças de foco narrativo e de tempo dentro desse dia. Né? Mas é uma trajetória linear, assim, um dia, no segundo dia acorda, terceiro dia acorda, até o momento de enterrar esse corpo. E porque no bloco anterior também, eu já tinha anunciado que nós íamos falar do processo criativo. Sim. Bom, é muito interessante, Gregory, quando você trabalha com uma simbologia que eu acho muito forte, que é a água, né? Um dos 4 elementos extremamente importante, a água. E aí, essa questão da água, porque a água, ao mesmo tempo que é vida, você trabalha com um personagem que é a morte. Né? Então, uma personagem, morre a esposa, né? que é personagem. Então, morte e vida. Água e... Né? Como é esse processo criativo? Como que você pensou em escrever essa história? Em que momento? Eu escrevo quando... Assim, eu não tenho nenhuma obrigação de escrever, né, Carlos? Assim, eu me lembro que quando eu fui escrever a Casa Antiga, eu falei, não, eu preciso escrever agora. E eu precisar escrever, preciso sair para um lugar e escrever. Então, saí, fui para Corupá, tinha começado a escrever o livro, não sabia para onde ia, tinha começado a escrever o primeiro capítulo. E daí veio essa história durante o primeiro capítulo, dessa questão dessa trajetória. Não tenho, quando eu começo a escrever, um esboço do que vai acontecer no livro. Não tenho uma coisa... Você não tem um esqueleto? Não tenho. Você vai o que vir, vem. Depois se tem um cuidado, né, de as coisas fazerem sentido, de ter uma caminhada, mesmo no Aguardo, que é um livro totalmente recortado, eu tive, durante o livro, eu tive que fazer um esquema para não me perder na questão de tempo e tal, mas o que acontece é muito espontâneo, assim, né? Mas eu tenho que sair, eu tenho que ficar num lugar sozinho durante um tempo. Eu acordo às 7 horas da manhã, começo a escrever das 8 ao meio-dia, paro, almoço, volto das 2 às 6 da noite, eu reviso o que eu escrevi durante um tempo onde eu me dedico exclusivamente a isso, assim, né? O Aguardo você escreveu em quanto tempo? Então, o Aguardo, eu tinha começado a escrever ele em casa. Fui no inverno para uma praia deserta para ficar escrevendo. Fiquei 10 dias lá escrevendo. Depois eu revisei e acabei construir outras coisas em casa, né? Mas são 10 dias de uma construção exclusiva, né, para isso. Mas tem um período anterior, o período posterior, né, mas o esqueleto todo fica nesses 10 dias. Né? E a Casa Antiga também? A Casa Antiga foi mais demorado, porque eu tinha começado a escrever em Blumenau, daí eu falei, não, tem que sair daqui. Daí eu fui para Corupá, escrevi, lá fiquei uns 15 dias, e depois continuei ele, revisei. A Casa Antiga já é um livro que o esboço dele está escrito já há alguns anos, assim. Mas que agora ele estava pronto para ser publicado mesmo. O processo de criação para o teatro, você desenvolve com uma outra dinâmica ou não? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu brinco com os meus amigos que, assim, na literatura eu sou eu, né? Eu sozinho, o que eu penso, o que eu sou, se alguém me perguntar onde que eu te vejo,
nos meus livros, assim, né? O teatro são relações, assim, então não sou eu sozinho, sou eu e as pessoas com quem eu estou trabalhando. Né? Então, tem coisa minha, mas o que eu acho importante, interessante em teatro é esse trabalho coletivo, de quase casamento mesmo, né? Cada obra tem um pouco de cada um, e o meu papel ali é dar a cara de todo mundo para esse trabalho, né? De tentar achar as palavras e o jeito, o desenvolvimento da peça que não tenha só a minha cara, mas que tenha a cara de todo mundo. Né? Então, depende muito do grupo, depende muito do momento do grupo. Quando é com a companhia carona e se quer montar uma determinada história, é aquele momento da companhia carona. Quando é com outro grupo, de outra cidade, é aquele momento do grupo. Então, é um casamento, é uma relação. E na literatura, quando você vai escrever um livro, você sente necessidade de fazer pesquisa ou você vai pela memória mesmo, vai puxando pelo processo criativo mesmo? Isso. É muito raro de fazer pesquisa. Eu me lembro que no Aguardo, que tem uma cena no final de um caminhão de porcos, de transporte de porcos e tal, que eu não tinha a menor ideia de como acontecia, mas eu queria que se falasse sobre isso. Eu fui dar uma pesquisadinha rápida sobre como que se transportava porcos e o que acontecia nesse transporte. Mas não tenho o menor apego a essa coisa realista de que tem que ser como é na vida real. Para mim interessa muito mais o plano mental dos personagens, de sentimento, do que eles pensam com relação à vida, do que o plano real, assim, né? As coisas que efetivamente acontecem, assim. Né? Já a dinâmica para escrever uma letra de música, porque assim, você é um polivalente. Né? Você escreve lá para a literatura, você escreve para o teatro e você escreve para a música. Todas três com linguagens totalmente diferentes, né? Então, como é o processo para a música? Assim, não acho que eu seja polivalente não, tá, Carlos? Porque isso tudo é palavra, né? São formas diferentes da palavra aparecer, mas o teatro é palavra, lógico que colocado em cena, que daí é um trabalho, né, do diretor, dos atores, desse conjunto, mas a minha parte é muito da palavra, assim. Na música também, a minha parte é a da palavra, de colocar palavra em melodias que outras pessoas fazem, né? Ou às vezes escrever texto e pedir para os músicos comporem em cima disso. Na música também é relação, também é casamento, né? Sempre é a outra pessoa e eu, assim, sempre somos dois ou três, assim. Tanto que músicas e composições que eu tenho às vezes com o John Miller, às vezes com o Edu Colvara, com o Raul Misturada, elas são completamente diferentes uma da outra, porque uma é minha relação com o Raul, uma relação com o John, com o Edu, então as músicas elas têm características bem diferentes, assim. Mas quando você escreve uma letra para música, porque escrever uma letra para música é diferente de escrever uma poesia. Sim. Nem toda poesia é musicada, né? Quando você escreve uma letra para música que você não tem ainda a melodia, que você não tem... na tua cabeça tem uma melodia ou não? Ela tem uma métrica. Não necessariamente uma melodia, assim. Ela tem uma métrica... Normalmente eu tento fazer pelo menos A, refrão e segundo A, ou A, B, refrão e voltar. Mas ela tem que ter uma métrica para ficar mais fácil para o compositor fazer em cima disso, né? Com um ritmo de texto que fique mais ou menos parecido, para não ficar um ritmo de texto literário, assim, né? E quando eu faço em cima de música, daí já tem tudo pronto. Já vem a música com a melodia com A, B, ou às vezes músicas mais malucas, elas vêm, mas vem toda a melodia, eu tenho que tentar encaixar as palavras, a história, se tiver uma história na letra, né, as rimas dentro do que a acentuação da melodia pede, assim, né, que é a questão da prosódia, né, de tentar juntar a acentuação da sílaba, da palavra, com a acentuação da música, com a divisão da música, e tentar fazer um sentido, assim, dentro disso. Né? O Gregory, eu faço essa brincadeira com ele, que ele é um artista e quando ele tem tempo ele é médico. Então, assim, porque é muito interessante. Você pega, né, para conversar, que é o nosso caso aqui, falando com um artista e que a gente olha para o Gregory e
e quem convive com Gregory, percebe que ele é o artista com alma de artista, com, enfim, todos aqueles elementos que normalmente a gente costuma ver num artista. Ele é um blumenauense, nasceu, ele conta, nasceu em Florianópolis, mas só nasceu em Florianópolis. Ele é blumenauense. E ele fala de Blumenau, porque o teu olhar é a partir de Blumenau, né? Assim, eu acho que o olhar de tudo é a partir de Blumenau, é a partir da minha vida, a partir das pessoas e das coisas que eu conheço, né? Porque passa... É o filtro que a gente usa para as coisas ao redor e para os sentimentos que a gente tem. Então, a literatura, teatro, música, é um jeito de colocar para fora aquilo que às vezes a gente nem conhece, né? Então, é interessante, porque quando eu começo a conversar sobre os livros, eu me toco de algumas coisas e falo, mas isso faz sentido de alguma coisa emocional, ou qualquer coisa que eu estivesse passando em determinado momento. Assim, né? E como é que você divide a questão artística e o teu trabalho como médico? Assim, o trabalho como médico tem um horário e tem um local para estar acontecendo, né? E eu tenho os horários, assim, para escrever. Literatura eu tenho que sair, eu tenho que ficar longe, assim. Mas letra de música, peças de teatro, eu tenho os momentos de estar junto com esses outros artistas, compositores, atores, diretores, onde a gente conversa e depois eu escrevo em casa. Né? O Tom, que é o meu filho, vai dormir às vezes 8h30, a Marai, que dorme um pouco mais cedo também, e daí eu tenho, né, para ficar até 1 da manhã escrevendo, ou sexta-feira, que eu não estou no consultório, também escrevo, final de semana, sempre dá um jeitinho, assim. Né? Essa brincadeira que eu faço contigo, que nos teus horários vagos você vai ser médico, é só uma brincadeira, Sim. né? Gregory, eu quero agradecer a sua vinda aqui no Cidadania em Debate. É sempre um prazer enorme, né, quando você vem aqui para a gente conversar. Que bom, para mim também. Né? E você sabe que eu sou, assim, bem seu fã mesmo, né? Opa, eu também, Carlos. Porque lidar com a palavra é algo extremamente interessante e sensível, né? Então, sempre que eu puder, eu vou te chamar, claro, obviamente, para vir aqui. Obrigado pelo espaço, por conversar contigo, que é super legal. Às vezes eu até esqueço que está sendo filmado, a gente está batendo papo aqui. Obrigadão mesmo, tá, Carlos? Então tá. Bom, chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do escritor, teatrólogo, o homem das letras, Gregory Hertel, que lança no sábado, dia 10, o livro A Casa Antiga. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.